Então, vejamos agora mais uma videoaula, onde nossos objetivos são os seguintes: identificar os pontos de máximos e mínimos de uma função e construir o gráfico desta mesma função. Bem, vejamos um exemplo do nosso livro base. Do enunciado temos o seguinte: o preço de um produto foi analisado no decorrer dos meses e constatou-se que pode ser aproximado pela função preço em função do tempo é dado por t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t mais 10, onde t representa o número de meses a partir do mês t igual a zero, que marca o início da análise. Esboce o gráfico da função para os 5 primeiros meses do início das análises, indicando se existirem pontos de máximos ou mínimos, locais ou globais, para o preço do produto. Bem, para resolver este problema, nós iremos seguir alguns passos. Onde, no primeiro passo, você deverá calcular a derivada da função e igualá-la a zero, a fim de verificar a possibilidade de existir ou não pontos críticos. No nosso exemplo, a derivada do preço ficou com a seguinte forma: 3t ao quadrado menos 12t mais 9. Ao igualar essa função a zero, você terá uma equação de segundo grau. Lembrando que para resolver uma equação de segundo grau, nós temos que utilizar a fórmula de Bhaskara, que diz menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Tim! Ok, está chegando um e-mail aqui e o aluno pergunta o que é A, B e C. Lembrando que A são os respectivos coeficientes. A, coeficiente do termo do segundo grau. O B é o coeficiente do termo de primeiro grau. E o C, o coeficiente linear, este último que aparece aqui. Ao substituir esses números na fórmula de Bhaskara, você obterá dois valores de x, um utilizando o sinal de mais e outro utilizando o sinal de menos. Se você resolver essa equação, você deverá achar dois valores, um t igual a 1 e outro t igual a 3. Com esses dois valores, nós teremos que o valor da derivada será igual a zero. No segundo passo, você vai analisar os valores à esquerda e à direita de cada uma das raízes que você achou. Observe que as raízes localizadas foram 1 e 3. Então você pode utilizar valores aleatórios com quaisquer valores à esquerda e à direita desses valores das raízes para verificar apenas o sinal da nossa derivada. Não precisa analisar o valor em si, mas o sinal. E observando que você deverá jogar estes valores na derivada e não na função original. Então foi escolhido 0 como valor anterior a 1, e ao você jogar 0 na primeira derivada, você vai obter 9. 9 é um valor positivo. Sendo um valor positivo, a tangente será crescente. O valor à direita de 1, estou selecionando 2. Ao jogar 2 na primeira derivada, você deverá obter o valor menos 3. Menos 3 é um valor negativo, então a nossa tangente, ou o valor da primeira derivada, a inclinação da tangente, será decrescente. Então, antes do 1, a função era crescente, e depois do 1, a função torna-se decrescente, indicando que esse valor aqui ele é um máximo. Nós veremos isso mais claramente ao analisar esses valores numa reta. Para o valor de 3, eu já tenho o valor à esquerda de 3, que é o próprio 2, que deu negativo, e preciso apenas
escolher um valor à direita de 3. Eu estou escolhendo 4. Ao colocar 4 no valor de t, eu vou obter 9. 9 é um valor positivo. Significa que a nossa tangente será crescente. Vejamos estes mesmos valores agora numa reta. Então, coloquei o valor de 1, que é a raiz, e o 3, que é a outra raiz, numa reta. E apenas coloquei o sinal dos valores que se encontram à esquerda e à direita de cada uma das raízes. À esquerda do 1, nós tivemos valores positivos, indicando que a nossa tangente é crescente. À direita do 1, nós temos valores negativos da nossa derivada, indicando que ela é uma função decrescente. Então, se a função antes vinha crescendo e depois começa a decrescer, indica que esse valor aqui, ou seja, 1, é um valor de máximo para a nossa função original. Já ao analisarmos o 3, antes do 3, nós temos a nossa tangente negativa, ou seja, ela vinha descendo. E à direita do 3, nós temos a nossa função derivada, a nossa tangente, subindo, ou crescente. Então, ela vinha descendo e depois começa a subir. Então, indica que o ponto 3 é um ponto de mínimo. Então, já identificamos as raízes. Identificamos agora a situação de cada uma dessas raízes, indicando quem é máximo e quem é mínimo. No próximo passo, nós vamos substituir valores na função original a fim de construir o nosso gráfico. Observando que lá no problema, ele obriga a fazer análise nos 5 primeiros meses. Então, nos 5 primeiros meses, nós temos o 0, que é onde corta o eixo do x, o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. Ao substituir cada um desses valores na função original, você vai obter esses valores. É muito comum o aluno pegar o 0 mais os pontos críticos e substituir na derivada. Não é na derivada. Você deverá substituir na equação original, que é esta daqui. Agora, de posse dos valores de t e do preço, você deverá construir um gráfico e indicar quais são os pontos de máximo ou mínimo. Inicialmente, você deverá colocar escalas no eixo horizontal e escalas no eixo vertical. Tenha em mente sempre os valores que você deseja representar nos seus limites máximos e mínimos, para que os seus eixos possam abranger todos esses valores. Não entendi. Um exemplo. No eixo de x, ele tem que abranger de 0 a 5. E no eixo de y, tem que abranger de 10 a 30. Então, crie uma escala de forma que seja no eixo do x tenha a representação no mínimo de 0 e no máximo 5. Mas poderá ser maior, poderia ser até 10. Contanto que permita representar o 0 e o 5. Da mesma forma, no eixo do y, também tem que registrar os valores de 10 a 30. Então, poderia até 40 ou 50, mas deveria permitir a representação desses valores. É importante também que os valores tenham uma escala determinada. Observe que aqui está indo de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E assim vários tracinhos até chegar no 30. Vamos então agora representar os pontos. O primeiro ponto é 0 e 10. Então, 0 começa aqui e o eixo do y, 10. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Depois nós vamos substituir o ponto 1 e 14. Então, observe, passa um pontilhado na paralela ao eixo do y, o valor de 1. E depois passa um pontilhado no 14, paralelo ao eixo do x. Então, aqui é o nosso segundo ponto. Então, nós temos aqui o primeiro ponto,
aqui o segundo ponto. 2 e 12 é o nosso terceiro ponto. 3 e 10 é o nosso quarto ponto. 4 e 14 é o nosso quinto ponto. E o último ponto é o 5 e o 30. A ordem dos pontos é exatamente a mesma ordem com que se lê os valores de x, nesse caso aqui os valores de t. Feito isso, você vai apenas interligar com uma linha a sequência dos pontos que você determinou. E, finalmente, destacar onde nós temos ponto de máximo ou mínimo. A questão pergunta se existem pontos de máximo globais e máximo locais. Não. Só temos aqui um máximo, que é o máximo global, e um mínimo, que é o mínimo global. Não existe outros pontos de máximo e mínimo para serem chamados de locais. E assim, terminamos a análise e a construção do gráfico. Mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, não esqueça de deixar lá no blog.